só em ti. Bondoso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus eterno, em Ti não existe nada que não seja de bênção, de paz, de alegria, de restauração, de cura, de livramento, porque Tu és a fonte de amor. Agradecemos a Ti porque nesta manhã podemos dizer: há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar de que o Senhor vive e reina para todo sempre. E prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. As orações que já foram elevadas a Ti neste dia, os hinos que foram ministrados para adorar a Ti, para exaltar o Teu nome. Te agradecemos, Pai, a palavra que já foi lida. E agora, Senhor, na continuação da ministração de Sua palavra, rogamos que o Senhor se manifeste mais uma vez. Pai, cura o enfermo, liberta o oprimido. Oramos pela nossa irmã Hortência, ela precisa de um milagre. A medicina perdeu o recurso, mas o Senhor está acima da medicina. Confiamos ela em Tuas mãos. O Senhor não perde o controle de nada. Pai, não só ela, mas cada pessoa enferma agora, aqui presente ou através desta transmissão, que alcance a cura e a libertação. Em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe todos. Uma irmã está nos visitando ali, Deus abençoe. Sempre bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. E para nós é um grande prazer estar aqui juntos mais uma vez em torno da palavra. Aos que nos acompanham, desejamos a vocês as bênçãos do Senhor. Eu quero que vocês abrem a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ter um pequeno diálogo aqui dentro das Escrituras, crendo naquele que vive e reina para todo sempre. Hoje é Santa Ceia à noite, então nós estamos certos de que seremos abençoados. Estou achando pouco irmãos hoje na escola, né? Acho que de ceia é uma das primeiras reuniões que tem pouca gente, né? Assim, né? Bom, Wagner está ali, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo, é sempre bem-vindo. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na tradução original diz Elohim, aquele que é existente de si mesmo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o mundo já existia. Ninguém sabe a data precisa de quantos anos o mundo existe. Mas a criação dos céus e da terra, nós já estamos chegando aos 6.000 anos. E no verso 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz aqui não é o sol. Essa luz aqui não é a lua. Isso aqui não é as estrelas, porque a criação do sol, da lua e das estrelas está no verso 13. E foi tarde de manhã o dia terceiro, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o lunar maior para governar o dia e o lunar menor
para governar a noite e fez as estrelas. Então, essa luz de Gênesis 1:3 não é o sol. Isso aqui é o Logos. Bondoso Deus. Esta é a sua palavra. Os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Estamos aqui nesta manhã para juntos examinar as Escrituras. Pedimos ao Senhor que nos ajuda. Ajuda-me a ajudar teus filhos. Que tenhamos uma manhã abençoada. E ao sairmos daqui, possamos ir como no caminho de Emaús. Não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco? Pai, que os nossos corações possam arder ao examinar as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, por amor do teu nome. Amém, amém. Pode assentar. Antes de uma palavra, tem que existir um pensamento. Por mais rápido que uma pessoa fale, o pensamento vem antes. Então, antes de Deus criar céus e terra, Ele pensou nisso. E na infinita mente de Deus, Ele planejou todos nós. Às vezes você vai a uma igreja e eles dizem, Senhor, eles oram e dizem, Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Isso não é assim. Deus não obedece o homem. E Deus não escreve o nome de uma pessoa no livro da vida do Cordeiro quando ela aceita. O nome dela já tem que estar escrito. Ela só se manifesta. Ela só se manifesta. As Escrituras é claro em dizer que a natureza está gemendo com gemido inexprimíveis a manifestação dos filhos de Deus. Então, todos os filhos de Deus, eles se manifestam quando a palavra de Deus é pregada. Então, aqui nós temos um assunto que pode nos esclarecer melhor. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1 também. Eu estava observando agora de manhã, nesse estudo, uma boa parte das Escrituras está sempre no primeiro capítulo da Bíblia. Então, João, no Novo Testamento, vamos lá no capítulo 1, para a gente entender Gênesis, capítulo 1, nós temos João aqui, também no capítulo 1, que nos dá uma boa orientação sobre isso. Vamos aqui devagar para dar tempo para você, né, Balutes? Para vocês irem tranquilo. Abriram, acharam? Veja, no verso 1, diz assim, no princípio era o verbo. A tradução original é a palavra, porque verbo é palavra. Verbo é a palavra em ação. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, o verbo criou os céus e a terra. No princípio, a palavra criou os céus e a terra. E ele estava no princípio com Deus. Aí a gente volta lá em Gênesis e a gente vai ver que este verdadeiro Deus e a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Veja Colossenses, capítulo 1 também. O que eu estou me referindo é que antes de uma palavra tem que existir um pensamento. Então vamos lá em Colossenses, também capítulo 1. Colossenses, capítulo 1.
verso 15 e verso 17. Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 17. Veja, o qual é imagem do Deus invisível. Ele sendo invisível, ninguém podia vê-lo. No Velho Testamento, Moisés viu ele pelas costas. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso você vai ver em Apocalipse 14 primeiro, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, verso 14. Diz no 16, porque nele, eu acho uma pobreza, teria que estar com N maiúsculo, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado, faltou um maiúsculo, né? Por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós pegamos Gênesis, nós pegamos João, poderíamos pegar Apocalipse 14, 3, verso 14, o princípio da criação de Deus, mas podemos pegar aqui Atos, capítulo 2, Atos capítulo 1, que foi quando cumpriu a profecia de Isaías, né? De Joel, melhor dizendo, porque a palavra, ou antes de uma palavra, é um pensamento. Aqui em Atos capítulo 1, capítulo 2 mesmo, tá? Atos capítulo 2, no versículo 36, quando Paulo, ou melhor, quando Pedro prega um sermão de 15 minutos, né? Quando cumpre, melhor, a profecia de Joel capítulo 2, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Então, Pedro faz um discurso e no final, no verso 36, ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele é o Criador dos céus e da terra, e nós temos assim que antes de uma palavra tem que ser um pensamento. Na mensagem Redenção pelo Poder, ela foi pregada em 29 de 3 de 54, 117. Eu vou pegar uma parte e nós vamos para a Bíblia, tá bom? Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando. Então, os jornais, as notícias que temos do dia a dia, as notícias não são boas, assaltos, roubos, acidentes, drogas, filhos desobedientes, né? Maridos infiéis, esposas infiéis, igrejas, porque igrejas são pessoas cada dia mais se afastando dos princípios da palavra. Muitas pessoas não estão mais tendo temor de Deus. Isso nós encontramos na Bíblia. Então, o profeta disse: vós sempre aponta quão perverso o mundo está ficando. Mas se a gente for olhar a Bíblia, examinar como Jesus ensina, examinai as Escrituras e procurem ter nela a vida eterna. Paulo disse: examine tudo e retenhas o bem. Então nós precisamos de voltar para as Escrituras, porque o que está acontecendo hoje já aconteceu, porque espíritos não morrem.
Aqueles espíritos que estavam no Gadareno, que fez com que ele fosse ao cemitério, viver no cemitério e comer os cadáveres, e que Jesus foi até aquela cidade. E a única pessoa que foi ajudada naquela cidade foi ele, porque os demais expulsou Jesus daquela cidade. Por que isso aconteceu? Porque quando Jesus chega àquela cidade e aquele espírito chega diante de Jesus e pede a ele para sair daquele homem e entrar naqueles porcos, e Jesus autorizou, aqueles espíritos entraram naqueles porcos, mas aqueles porcos morreram. E aqueles espíritos entrou naquela gente. Por isso aquela gente expulsou Jesus de lá, ou não o aceitou lá. O que aconteceu naquela ilha a partir de então foi a vida daquele homem que foi libertado. Aquelas pessoas que foram alcançadas porque aquele senhor quis seguir a Jesus. Jesus disse: não, você fique e diga para seus familiares. Leia e vocês vão ver que assim aconteceu. Agora, nós vamos ver aqui o quão perverso o mundo está. Para isso nós temos que voltar para a Bíblia e entender que os espíritos não morreram. Foram 200 milhões de demônios que foram lançados sobre o rio Eufrates com o propósito de secá-lo. Porque é exatamente o rio Eufrates o caminho o qual as 11 nações vão até Gog e Magog para guerrear contra Israel. E esse pavio está aceso. O Papa Francisco expressou em espanhol: eu não creria que eu iria mirar a terceira guerra mundial. Ele disse: eu nunca pensei ou imaginei que eu seria o Papa que veria a terceira guerra mundial. Então veja que é um pavio que está aceso. Não sei se vai ser agora, mas a Bíblia, as profecias apontam que é por ali. Ezequiel 38 e 39 é Gog que vem de Magog. Agora, para a gente entender que o mundo está perverso, então nós temos que voltar e ver que esses espíritos estão vivos e só tem uma coisa que mata espírito: é fogo. Por isso o mundo terá que ser destruído com fogo. Porque antes de uma palavra tem que ter um pensamento. Tudo é projetado na mente. Tudo é pensado, tudo é planejado. Nenhum homem trai uma mulher a primeira vez que ele olha em outra. Nenhuma mulher trai um homem a primeira vez que ela olha para um homem. Tem que haver um planejamento. Nenhuma queda é de uma vez. Até mesmo quando a gente está novo, você trupica, mas não cai. Você sai catando cavaco, como diz os filhos dos baianos, e você levanta e apruma. Mas se você já tiver mais de idade, como eu, é trupicar e cair. Estou pegando um exemplo para vocês verem como que é a coisa. Você já não tem mais aquela habilidade. Quando é mais novo. Então toda traição conjugal está relacionado ao pensamento. Jesus disse: o homem que olhar para uma mulher e desejar ela, então tem que vir no pensamento, ele tem que desejar ela. Cometeu adultério com ela. Bom, aí então há culpados. Quem é o culpado por este homem desejar esta mulher? Ele é culpado porque desejou o que não é dele. Isso é cobiça. E ela é culpada porque se expôs a tal ponto dele desejar ela. Agora, se ela não se expôs e ele cobiçou ela, ela não tem culpa, porque assim acontecia no Velho Testamento. Quando a mulher era apanhada em adultério no ato e ela gritasse,
ela ia para Cades Barneia. Ela não era apedrejada. E hoje o que diz para o mundo de que você, irmã, não aceita que um homem te cobiça é a sua vestimenta. Porque você cobre o seu corpo. Porque após o pecado, o ser humano precisou de colocar roupa. Após o pecado, então o homem, após o pecado, Deus começa a fazer a vestimenta para o homem. A partir de então, eles saem da inocência e entram na consciência. A partir da era da consciência, é com vestimenta. Na inocência, é sem vestimenta. Você vê as crianças pequenininhas, elas não sabem que elas estão nuas. Mas quando ela pega uma certa idade, então elas já querem vestimenta. Assim se aplica na nossa vida. Então, já que o mundo está perverso, eu peguei um pouco aqui, um pouco ali, para ajudar que a nossa cabeça e o nosso coração possa então compreender isso. Nós vamos agora para a Bíblia. Gênesis capítulo 6, vamos lá no princípio, porque tudo tem que partir do princípio, né? Vamos para o princípio, que é Gênesis. Gênesis capítulo 6, nós vamos encontrar a situação que ficou aquela gente daquela geração. Gênesis 6 foi a era da tecnologia, foi a era do compra e vende, foi a era religiosa, né? Foi a era da mistura de sementes, que não é diferente da nossa geração agora. Nós estamos na mesma situação. O homem já está trabalhando para o carro elétrico. Mas os carros de Deus são de fogo, né? Milhares e milhares de carros de fogo. Então vamos, Gênesis capítulo 6, verso 1. Encontraram? Espero que vocês aí na transmissão também estejam captando. Veja o verso 1 de Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Não falou filhos. Filhas, porque nasceram mais filhas. Eu te pergunto, na nossa geração, o que nasce mais? Não é mulheres? Não existe mais mulheres. Isaías não chegou a dizer que 7 tomaria conta de um homem? Hoje já não é assim, não existe mais compromisso, já não se casa mais, já se faz em corpo. Eu vou para o meu apartamento hoje comigo, você vai, amanhã nós vamos para o teu apartamento, tu vai comigo, hoje eu vou para a tua casa comigo, amanhã tu vai para a minha casa comigo, vamos para um motel tal, para pousada tal, para hotel tal. Vamos ficar, vamos curtir. A novela ensina, as redes sociais ensinam. Os pais perderam a espinha dorsal, os pais, as mães. Não tem mais freio, as leis estão frouxas. Porque prostituição, pornografia dá lucro. Carnaval está solto, festas e tudo mais. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, no verso 2, a Bíblia diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eles podiam escolher. Existem movimentos religiosos que dizem que isso aqui é anjos. Anjos? Sem sentido? Que foram os anjos que caíram em Isaías 14. Mas anjos são espíritos. Sem sentido. Os anjos não casam e não dão-se em casamento. Ou então a Bíblia se contradiz, porque perguntaram para Jesus: olha, fulano casou e não deixou descendência, morreu, casou com a irmã, porque assim era a lei. Ficou com a irmã, também não deixou descendente e morreu.
Assim foi a primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 7. Lá na eternidade, qual dos 7 vai ser o marido dessa mulher? Jesus disse, vocês não entendem nada ainda? Vocês não sabem que lá não se casa, nem se dá em casamento? Então essa tese está derrubada, sem sentido. Vamos continuar então, verso 3. Eles escolheram no verso 2, escolheram para si mulheres, não casaram. Tomaram para si, ajuntaram, fizeram corpos, fornicaram. 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Você tem que ir para João 3, quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do espírito é... Então todo mundo que nasceu na carne, se não nascer do espírito, não vê o reino de Deus e não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aí Deus foi só diminuindo os dias de vida do homem. No 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens não casaram, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade. Quem eles eram? Homens de fama. Depois eu vou mostrar para vocês o que o William Branham diz sobre esses homens de fama. Porque nós estamos vendo isso na igreja também. Não é só no mundo. Olha o verso 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então os pensamentos têm que vir à cabeça, depois eles descem para o coração. E se sair uma palavra do coração, então o pensamento é um ato cometido. Você pode até pensar, pensamentos podem até vir na sua cabeça, mas se você não falar, você repreender eles, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Mas se você deixar descer para o seu coração e você falar, existem muitas coisas que as pessoas não conseguem na vida porque elas falam antes. Você fala antes, o diabo pega você naquilo que você fala. Existem muitas profecias nas igrejas que não é profecias, é profetada. A pessoa fala, o outro escuta e vai na igreja e profetiza. Aí a coitada ou o coitado acredita naquilo sem ir para a Bíblia fazer o julgamento se é verdade ou não. Está em 1 Coríntios 14. A questão é examinar. Quantas moças se entregaram para pastores, para diáconos, para anciãos, para bispos, para padres, para avô, para pai, para irmão, para tio, para sobrinho? Mentiras evangélicas, não examinadas à luz da palavra. Então, esse é o problema da imaginação no coração. Então, nós vamos ter que ir para a Bíblia. Vocês creem na Bíblia? Quem crê na Bíblia, diga amém, amém, amém. Então, vamos para Miqueias. Miqueias, capítulo 2. Miqueias é um dos profetas menores, tá bom? Depois de Daniel aí, depois de Ezequiel. Aí você vai lá em Miqueias, depois do livro de Jonas, Obadias, Jonas, tá? Antes de Naum, aí você tem o livro de Miqueias. Que Deus seja louvado. Vocês estão abençoados, abençoadas, amém? É bom servir ao Senhor, né? É bom servi-lo. Louvado seja Deus. Miqueias 2.
Eu acho que toda vez que eu for falar agora, eu vou lembrar do irmão Geraldo Celestino. O senhor fala muito rápido, o senhor tem que esperar um pouco a gente abrir a Bíblia. Acharam? Miqueias capítulo 2, verso 1 e verso 2. Oi, já voltou já. Bem na hora, né? Miqueias capítulo 2, verso 1. Veja bem, ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado consumado. Iniquidade é aquilo que você sabe que deve fazer certo e não faz. Ou aquilo que você sabe que é errado fazer e faz. Isso é iniquidade. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade ou planejam iniquidade, e maquina o mal, pensa o mal, e a luz da alva pratica. Então tem que pensar, tem que planejar, tem que falar, porque o pensamento expressado é um ato. Deus pensou, Ele planejou, pensou e disse, haja luz. Deus pensou, Ele planejou, pensou e disse, a terra produz a erva. E veja, o mal, vou voltar lá. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva o praticam, a luz do sol. Porque está no poder de sua mão. Olha o 2. Cobiçam campos, porque primeiro eles cobiçam, eles fazem uma pesquisa se pode invadir ou não. Cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas, arrebentam-nas, assim fazem a violência um homem e a sua casa e a uma pessoa e a sua herança. Eu pergunto, isso existiu lá, não existe hoje? Por quê? Porque a maldade, a intenção, os pensamentos dos seres humanos sempre foram maus, sempre existiu. Eu estou mostrando um lado, depois eu vou mostrar que também há o lado de vitória dos filhos e das filhas de Deus, porque todo mal é vencido com o bem. Isso aqui é o lado obscuro da humanidade, isso aqui é o lado que o diabo governa, porque nós temos dois senhores que governam o mundo. O mundo em si está nas mãos do diabo, ele é o que governa. O príncipe deste mundo que governa, mas existe um povo aqui que quem governa ele é Deus. Então veja, vamos para mais uma escritura, Salmo 36, vamos aqui, bem tranquilos, para nós pegar essa matéria, bem gostosa. Olha que eu nem li o parágrafo 117 da mensagem. Salmo 36, vamos lá, bem tranquilo aqui, Salmo de número 36. Encontraram? Ou eu estou com pressa? Salmo 36, verso 1 ao 4. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante seus olhos. Ele já tem esse princípio. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que sua iniquidade se descubra ser detestável. Olha a situação que é o coração do ímpio. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Olha o 4. Projeta a malícia na sua cama
e põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Então veja que projeta malícia na cama. Miqueias diz que eles fazem seus planos. Mas vamos para Mateus capítulo 15. Pegamos um pouco no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, porque você não vai ver uma águia voando só com a asa, né? Você nunca viu um avião voar só com a asa. Tem que dar equilíbrio. Então o Velho e o Novo Testamento te dá equilíbrio para a vida eterna. Amém? Tudo bem com vocês? Está silencioso? Deixa eu ouvir amém. Isso alivia, isso ajuda. Vamos lá. Mateus capítulo 15. Acharam? Verso 1. Preste atenção nas palavras de Jesus, para nós ver se tudo que li até agora, ele não diz aqui. Veja, verso 1. Tem alguém abrindo a Bíblia ainda? Já abriu? Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, eram as pessoas de maior conhecimento na época. Deus sempre envia uma mensagem com conhecimento maior do que aqueles que têm. Por isso Deus enviou um profeta nessa era. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Mas na voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou, através de seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. Então veja aqui, no verso 1, Jesus chegou falando com a nata da sociedade que seguia os pergaminhos da época. Então chegaram-se a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos como come pão. Olha o que eles foram observar. Nada espiritual. Tudo natural. Embora nós sabemos que o natural tipifica o espiritual. Então, como Jesus foi questionado, ninguém melhor do que ele para dar a resposta. No verso 3 ele disse, ele porém respondendo disse-lhe, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha, já que os discípulos não estão lavando as mãos, você acha que ele está transgredindo, mas e você está quebrando os mandamentos por causa da sua tradição, porque a sua igreja diz que não pode. Não é igreja. Quem tem o domínio sobre tudo, todos, tem que ser a palavra. No verso 4, Jesus disse, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Vocês estão invalidando, isso é sério, porque a minha palavra disse que se os filhos quiserem serem abençoados, eles têm que obedecer o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele disse, e assim invalidar, os 6, né? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E já dá uma dura neles. Jesus olha e já fala, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se uma pessoa dizer que ela é cristã mesmo, que ela crê em Deus, aponte as escrituras para ela e você vai ver se ela é de Deus ou não. Diga para ela, você foi batizado nos títulos, Pai, Filho, Espírito Santo, você não está batizada, você não está batizado. Você vai ver pular lá longe, porque ela crê mais na igreja dela do que na Bíblia. Aí você vai lá, pega a Bíblia e mostra para a pessoa, ela não crê.
Jesus disse, se você não lavar os pés uns dos outros, você não tem parte comigo. Você mostra, eles pulam lá, não, eles invalidam. Não, a ceia tem que ser pão ázimo, eles usam pão de padaria. Tem igreja que usa até bolacha. Eles usam suco de uva. Jesus não transfigurou água em suco de uva, foi em vinho, em um dos melhores. Mas eles transgridem, eles quebram. No verso 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Ora, Jesus estava sendo questionado porque comia sem lavar as mãos. Alguém que já comeu sem lavar as mãos? Eu vou levantar as duas minhas. Estou longe dos 60, esse ano eu completo 60, né? Estou aqui. Tijolo, comia tijolo. Ele trabalhava na olaria. Eu escolhia aquele tijolinho assim. A mão Paulo também já comeu muito, né? Trabalhava na oficina com radiador, mão cheia de graxa, ácido muriato. Não dava tempo de lavar, não. Você pega, olha. É claro que eu não estou ensinando ninguém a fazer isso. Entendam. Estou pegando o que Jesus está dizendo aqui. Ele então, olha, o que contamina o homem não é o que entra da boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Estou indo lá nos pensamentos e as imaginações que eram má. Por quê? Porque sempre estamos apontando quão perverso é o mundo. Então no 12 ele diz, então acercando-se dele os seus discípulos disseram, deixa eu voltar. Então, acercando dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? O discípulo ficou agora preocupado, que os fariseus, os saduceus, os religiosos estavam preocupados. Ele, porém, respondendo, diz, toda a palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, toda a tradição de qualquer igreja que implantar, não serve, tem que ser a palavra de Deus. Todo dia tem uma igreja nova. Toda semana tem um homem ou uma mulher que abre um ministério. Mas olha para a vida desses pregadores. A Bíblia nem dá base para a mulher ser pregadora, missionária, diaconisa e não sei o quê. O homem, ele tem requisitos para ser um pastor, tem que preencher os requisitos para ser diácono e ser pastor, ele tem requisitos, sim senhor, sim senhora. Senão são demônios que se transfigura em ministro da justiça. Leia sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 11. Demônios se passando por pastores e bispos, e evangelistas e pregadores e tantas coisas. 2 Coríntios capítulo 11. Examine a Bíblia. No verso 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na... E Pedro, respondendo, disse, explica-nos essa parábola então, já que comer com as mãos sujas, né? E os discípulos ficou escandalizados. Agora, explica para nós essa parábola então, porque... é tradição, nós aprendemos isso. Nós não estamos lavando depois que estamos com o Senhor. Porque quando estávamos com João, o último profeta da lei, a gente era zeloso, cuidadoso e tal. Mas agora com o Senhor, está mudando? Os discípulos de João chegou a Jesus, que história é essa? Nós, os discípulos de João, orava e jejuava, mas os seus não oram em jejum? Aí tem irmãos e irmãs que não oram em jejum. Jesus falou, olha, porque... o noivo está aqui, a hora que ele for, vocês vão ter que orar e jejuar, viu? Vocês não oram e jejuam não para ter verem. Verso 15, Pedro respondendo disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse,
Até vós mesmos estáis ainda sem entender, sendo meus discípulos, sendo meus seguidores, vocês não entenderam ainda? Olha o 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora do esgoto? Lembrei do pastor Joel, né? O melhor utensílio que tem na casa é o banheiro. Porque no banheiro tem o vaso. E quando você se assenta no vaso e se termina, você puxa a cordinha. Isso vai para o esgoto. O que você come. Agora o 18. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. E isso contamina. Contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Por isso que o mundo está cada dia mais perverso. Os jornais apontam. E você constantemente está sabendo, vê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério é planejado, fornicação, os que não são casados, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pode dar uma diarreia, pode dar um mal-estar e tal. Você pode pegar uma ameba, uma giardia, dar uma dor de cabeça aí, tal. Né? Umas lombrigas. Mas se sair do coração, meu irmão, aí a coisa complica. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Bom, então vamos para mais uma escritura. Romanos, capítulo 1. O nosso ponto de base do Novo Testamento é Paulo. Nosso ponto base do Velho Testamento é Moisés. Então vamos lá em Romanos capítulo 1 e vamos ver o que o nosso apóstolo e profeta aos gentios. Romanos capítulo 1. Quando ele se converte, ele vai para a Arábia, por 3 anos e meio estuda os pergaminhos e volta entendendo que ele estava perseguido, realmente era Jesus de Nazaré, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Romanos capítulo 1. Acharam? Verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles, as pessoas, Romanos 1 está falando de homens e mulheres, que honraram mais a criatura do que o Criador. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas chega uma altura, o meu espírito não vai contender, Gênesis 6, não vou ficar contendendo com o homem. Ele já sabe o que tem que fazer certo, não faz. Ela sabe o que é certo e não faz. Ela quer fazer errado, então eu vou entregar um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, tudo isso no coração. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Estamos ou não vivendo uma geração semelhante? Igual. A pessoa trabalha com tudo que ela tem, compra um celular, uma casa. A pessoa entra lá e leva tudo sem sentimento e ainda ameaça. E se reagir, mata. Tira a vida por causa de um tênis, tira a vida por causa de um celular. Esses roubam as coisas naturais. E pregadores que estão roubando almas, ensinando errado. Enquanto a Bíblia diz uma coisa, a igreja ensina outra. E esse está matando, roubando, destruindo.
Você tem que examinar as escrituras, irmão. Você quer examinar as escrituras, irmão. Tem que ver se isso aqui é verdade ou não. Será que o pastor está trazendo? Tem que examinar, você tem que questionar. Homens de fama, mulheres de fama. 122, ele cuida de você. Nós encontramos que depois que o mundo tomou sua concepção intelectual da palavra, aqueles homens se tornaram grandes homens, homens de fama. Assim a Bíblia diz em Gênesis 6,4, homens de fama correndo atrás de mulheres muito bonitas e coisas, como tínhamos no mundo antediluviano, no mundo inteiro. Simplesmente passei por isso em o brilho vermelho do sinal de sua veia, em o brilho da luz vermelha. Nós falamos outra noite como que as mulheres eram bonitas nos últimos dias. Como os homens, homens de fama, como escândalos na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, Porto Rico. 122, ele cuida e você. É sua vida digna do Evangelho 131? A Bíblia diz, você observou no último domingo à noite, algo que esqueci de colocar, Gênesis capítulo 6, verso 4. Aqueles homens que tomaram aquelas mulheres para si como esposa, eram velhos de fama. Homens de reputação, predito para acontecer outra vez. Aconteceu e está acontecendo ou não? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Homens de reputação tomando mulheres, não esposa, mulheres procurando carne estranha. É ou não é o que acontece? Olha a vida de alguns prefeitos, de alguns governadores, de alguns presidentes da república e essa nata podre da sociedade. É claro que tem exceção. Então essa é a situação que vocês sempre apontam quão perverso o mundo está. Eu mostrei o lado do mundo e também mostrei o lado religioso. Mas o profeta de Deus continua dizendo. Mas não vem quão poderosa a igreja está ficando. Ao mesmo tempo, a igreja do Deus vivo está poderosa. Ela está se levantando de pé no campo. Ela é um pequeno rebanho, mas irmão, irmã, Deus está com este pequeno rebanho, com esta pequena ajuntamento de povo. Ela vai triunfar tão certo como Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? A igreja de Deus nunca desvanecerá. A igreja de Deus nunca será vencida. Ela é vencedora sempre. Vê? As portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Vamos lá para Mateus capítulo 16? Quem crê na Bíblia? É bom, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Encontraram? 16, verso 16. E Simão Pedro respondendo, Jesus fez uma pergunta para todos que estavam, a resposta não foi satisfatória que eles deram. Ele então pergunta para Pedro, aí Pedro responde, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é Pedro. Não é Pedro. Não é o Papa, primeiro Papa segundo um sistema religioso. Porque o sistema religioso que ensina que Pedro foi o primeiro Papa, disse que Papa não pode casar. E Jesus curou a sogra de Pedro.
Pedro é casado. Também não é sobre a igreja, paredes e pessoas, mas sobre a revelação que Pedro teve de quem era Jesus. Ali havia um tabernáculo chamado Jesus, um homem, mas naquele homem o Deus vivo estava. As minhas palavras são espírito e vida. Evangelho de João 6,63, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em Evangelho de João 4,24. Sobre esta revelação de quem era Jesus. Emanuel, Deus conosco. Amém? E te darei a chave do reino dos céus, olha o 19, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha quão poderosa essa igreja é. Olha o quão poderoso, né? O quão poderosa Deus deu essa autoridade a esta igreja. Vamos para Efésios 2, para vocês verem as promessas estabelecidas aqui para esta igreja do Deus vivo. Efésios capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Efésios 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, irmão, irmã, agora sim, o mundo está perverso, mas você é um cidadão, é uma cidadã da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, não pode se construir nada se não for baseado em Cristo Jesus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, olha o 22, no qual também vós juntamente sois edificados, morada de Deus em Espírito. Quem é a morada de Deus aqui, diga amém. Da mesma forma que Deus, Espírito, estava em um tabernáculo chamado Jesus, hoje o mesmo Espírito está em um tabernáculo chamado Dalvina, Cleusa, Rosilda, Lourdes, aí você diz o seu nome. Morada do Deus vivo. Paulo disse, vós sois o templo em que habita o Espírito Santo. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em você. Evangelho de João 14, verso 20. Quão poderosa é essa igreja, não que eu e você tenham algum poder, mas Ele em mim e Ele em você. Vamos em João 14, Evangelho de João 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Evangelho de João 14. Está com a Bíblia aí, meu irmão? Está com a Bíblia aí, minha irmã? Tem que pegar a Bíblia, tem que pegar uma caneta, tem que anotar, né? Quer vida eterna? Está nas Escrituras. Acharam? Evangelho de João 14, verso 17. Isto vos mando, que vos amei uns aos... Opa, aqui estou no 15, 14, já vi que já não estava batendo. 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que poder! O mundo não te entende. Paulo disse que o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Olha o 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Que igreja poderosa, né? Que poderosa, vê? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em... Tá vendo, irmão? Isso aqui é antes de uma palavra, então
tinha que ter um pensamento. E ele expressou isso aqui. Quando Deus expressa, isso se manifesta. Porque nós somos a imagem expressa de Deus. Veja, aqui, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem? E de onde há de se manifestar? E não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, qual que é o nome dele? As pessoas são batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você fala que é no nome do Senhor Jesus Cristo, mostra a Bíblia, elas não acreditam. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, uma virgem conceberá e dará o nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Que igreja poderosa, que irmã poderosa, que irmão poderoso. O mundo está perverso, mas a igreja está crescendo em um nível de fé espiritual. Ela está se posicionando pela palavra. Ela tá crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ela não abre mão. Evangelho de João 17. Só passa a página aí, vamos lá para 17 aqui, a oração sacerdotal. A oração sacerdotal. Quem crê que esta oração é para você? Eu creio. Eu creio que essa oração é para a minha vida. Verso 20. Acharam? Já estou eu querendo correr, né? Evangelho de João 17, verso 20. E não rogo somente por estes, os discípulos que estavam presentes com ele, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Quem crê nele? Então é para ti, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amados a eles, como tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então, antes de uma palavra, é um pensamento. E após um pensamento, é algo expressado. Amém? Deus seja louvado. Então veja, a igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo para a marca da vitória. De uma coisa eu tenho certeza, irmão e irmã, Deus terá uma igreja sem mácula, Deus terá uma igreja sem ruga. Intocável. Deus terá. Eu posso dizer, Deus tem. Você pode dizer, Deus tem uma igreja. Efésios capítulo 5. Porque foi expressado, foi um profeta que profetizou, e eu creio nos profetas, fica este fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 5. Encontraram? Já estou concluindo, tá, irmãos? Já vamos ler umas escrituras e nós já vamos concluir por aqui. Efésios 5, verso 21. Sujeitando-vos, acharam?
Claro. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Se os esposos seguirem esse conselho, e as esposas seguirem esses conselhos, vocês vão se amar cada dia, vocês vão se respeitar cada dia. Mas se vocês não observarem isso aqui, vocês vão ficar se estranhando. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha o 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus tem uma igreja assim. E essa igreja é homens e mulheres. Não é templos de material de construção, de alvenaria, de tábua, de madeira. Não. São homens e mulheres que têm no seu coração o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos agora para 2 Coríntios 4. É só mais 2 escrituras aqui e nós já estamos concluindo, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Quem tem o mesmo espírito de fé? Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Quem crê nisso? Que igreja poderosa, hein? Também por Jesus. E nos apresentará convosco. Porque tudo que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contanto se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não se veem são eternas. Nós estamos focados nas coisas eternas. E agora, para fechar, Tito capítulo 2, e depois do livro de Timóteo, Tito capítulo 2, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Tito é um livro bem pequenininho, ele esconde, né? Você passa e ele fica... Depois de Timóteo, 2 Timóteo, Tito capítulo 2. Acharam? Verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Não é porque o mundo está perverso, que o mundo está mal, que nós vamos ser perversos e maus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, quem que é Ele? Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso
e de boas obras. Você crê que o seu nome está escrito no livro antes da fundação do mundo e que você está aqui para manifestar a palavra de Deus? Você pode ficar de pé e dizer: louvado seja Deus. Eu quero ir para a bênção e depois eu estarei aqui notificando os irmãos que estão nos acompanhando. Você pode receber a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, te agradecemos pelo grande privilégio de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Meus irmãos aqui presentes, os que nos acompanham através desta transmissão, alcance de ti a misericórdia, o perdão dos pecados, e que todos nós possamos correr para ti, autor e consumador da nossa fé, confessar os nossos pecados, Pai, arrepender de cada um deles e confessá-los e colocar as nossas vidas em ordem e estarmos prontos, preparados para o arrebatamento. O mundo está perverso, mas a igreja está sendo cada dia mais poderosa, porque o poderoso Deus está se manifestando através dela. Este é o momento que todos os nossos irmãos do passado aguardaram, e nós podemos contemplar Cristo em nós, a esperança da glória. Pai, anima meu irmão, reanima minha irmã, e que nós possamos levantar no poder da ressurreição, no poder do nome santo Senhor Jesus Cristo, e te louvar e te adorar na beleza da sua santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, Pai, por amor do teu nome. Amém.